Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento CDT Diagnósticos. Sua saúde nos menores detalhes. Agora com exames laboratoriais. Olá, hoje é segunda-feira, dia 19 de abril de 2021. Hora de você ficar bem informado aqui no Jornal Anhanguera. Nessa edição você acompanha uma nova fase de flexibilização aqui na capital. Dessa vez, segmentos do comércio podem reabrir para o atendimento presencial. Mas a capacidade máxima de pessoas precisa ser respeitada. Com esse novo decreto, as lojas de roupas e calçados podem funcionar. Os shoppings também, mas cada comerciante tem que ficar de olho no horário de funcionamento. Você também vai ver quais são os critérios para receber a cesta básica e a ajuda do programa assistencial aqui de Palmas. Enquanto isso, tem gente precisando de ajuda para comer, né? Em Araguaína, a fiscalização interrompeu uma festa clandestina com cerca de 100 pessoas. Olha, seja para ir para casa ou para o trabalho, né? E para voltar também, a vida de quem está pegando ônibus aqui na capital não tem sido nada fácil. Ônibus cheios e muita espera. Esses são os incômodos de quem precisa pegar o transporte coletivo aqui na capital. A gente também fala de vacinação, porque em Gurupi, essa imunização em idosos com 66 e 67 anos segue a todo vapor. Estou feliz, porque faz tempo que eu estou esperando, né? A minha hora. Até meu neto falava, já é sua vez. Eu falava, não é minha vez. Até agora chegou, graças a Deus. É isso aí. E hoje o nosso Tira Dúvidas fala sobre a recomendação do Ministério da Saúde de que as mulheres evitem uma gravidez nesse momento de pandemia. A gente conversa ao vivo com uma médica especialista. Então, se você quiser participar, é o seu momento. O QVT e o WhatsApp estão disponíveis para você interagir. A gente também fala sobre os números atuais da pandemia aqui no Tocantins, a taxa de ocupação dos hospitais e o raio-x da imunização vai até Goiânia Norte conversar ao vivo com o secretário de Saúde. Vem comigo. O Jornal Anhanguera, primeira edição, vai começar agora. Boa tarde, Tocantins, meio-dia, 4 minutos, e a gente está aqui ao vivo para começar uma semana de muito trabalho e de muita informação para você. Fica ligadinho aqui na tela da TV Anhanguera e lá no G1 Tocantins também. Já que a gente está falando de semana de trabalho, a gente vai mostrar para você aí de casa a situação de quem está precisando utilizar o transporte coletivo aqui na capital. Olha, não tem sido nada confortável, viu? Mesmo com as medidas adotadas pela Prefeitura, pelas ruas, o que a gente encontra são passageiros insatisfeitos com a frota e também com a lotação dos veículos. Filas e mais filas na hora de embarcar para voltar para casa depois de um dia de trabalho. Essa é a situação na estação central de Palmas. Em meio à pandemia, a Prefeitura determinou a utilização de 100% da frota com apenas 50% da capacidade de passageiros para tentar amenizar a situação epidemiológica na capital. Quem depende do transporte público reclama que os ônibus estão cheios e a espera pelo coletivo é grande. A Prefeitura disse que ampliou as linhas nos horários de pico, mas a realidade para os passageiros não tem sido essa. O Eglas mora na 1406 Sul e o deslocamento para o trabalho é um verdadeiro sufoco. Até então, a circulação dos ônibus estão completamente difíceis, né? Pelo que eu percebi, eles tiraram a circulação dos ônibus das NS e só deixaram a circulação comum nas linhas do Eixão, que anda pela TO Tony Segurado, e o TO 050, que anda na TO, né? Agora, para quem precisa utilizar os ônibus que andam nas NS, não está conseguindo. A Marina também precisa usar o ônibus para ir ao trabalho e percebeu que tem muita gente para pouco espaço. Eu acho que deveria ter mais ônibus, porque está lotado. Preocupada com a aglomeração, ela tenta se prevenir como pode. Eu ando não quero nem pegar nas coisas. As pessoas eu vejo nem usam álcool em gel. Quando eu entro, eu uso. Quando eu saio, eu uso. Não estou vendo esse higiene das pessoas. Pois a Marina continua com essa higiene porque pelo menos está se cuidando, né? Claro que todo mundo precisava fazer a sua parte. A gente entrou em contato com a Prefeitura de Palmas, eles disseram o seguinte, que as linhas que passam pela NS4 e NS10 continuam operando com frequência de 10 a 25 minutos e de 15 a 30 minutos nos horários de pico. Eles disseram também que as ações de fiscalização são realizadas diariamente e que permanecem as medidas estabelecidas em decreto que obrigam a utilização de máscara.
E as denúncias sobre essa lotação, elas podem ser feitas pelos seguintes telefones. É o 3212-7572 e também pelo 99288-7995. E olha, foram detalhados os critérios para o programa emergencial Cartão da Família. É um auxílio da Prefeitura para as pessoas carentes nesse período de pandemia. Eu vou conversar agora com o Lucas Ferreira, ele está com a secretária de Desenvolvimento Social aqui de Palmas, para a gente esclarecer os pontos, né, dessa medida provisória que institui esse programa. Oi, Lucas, muito boa tarde para você. Olá, Roger, boa tarde para você, para quem nos acompanha. Vamos entender melhor, né, sobre isso com a secretária de Desenvolvimento Social, Patrícia do Amaral. Obrigado, secretária, pela presença. Começando aí falando a respeito do Cartão da Família, como que ficaram definidos aí esses critérios? A partir da publicação da medida provisória, sexta-feira, nós já deixamos definidos os critérios na medida provisória. 18 anos, residir em Palmas há pelo menos um ano, não está acessando nenhum dos nossos benefícios, quer seja assistenciais, previdenciários, ou ainda terem carteira assinada, e a renda per capita da família não é exceder aquela que a gente utiliza dentro do per capita, até 2 salários mínimos para aquela família que vai acessar o benefício. Agora, em relação ao período, a duração desse cartão, para que a família entenda melhor isso, secretária. Olha, em princípio, o cartão ele vai ser disponibilizado em 3 vezes, né? Então são 3 meses, podendo ser prorrogada à medida da necessidade da análise da Prefeitura de Palmas em ter que reeditar essa medida provisória. Falando como que a pessoa pode ter o acesso a esse cartão, quais são os critérios, como procurar o serviço? Além dos requisitos que a gente colocou para aquele usuário que vai procurar acessar o cartão, nós estaremos disponibilizando um link, ele já está pronto, mas até o final dessa semana nós estaremos tentando já fazer o decreto de regulamentação para que ele possa acessar, se cadastrar, lembrando que o nosso sistema ele é autodeclaratório, mas nós iremos fazer um cruzamento de dados para que realmente aquelas pessoas que não acessaram nenhum outro benefício possam estar tendo essa oportunidade com o cartão da família. Como que a pessoa já pode se organizando também, secretária, em relação aos documentos, né? Os documentos mais básicos. Isso, os documentos pessoais, CPF, RG, comprovante de residência, e também vamos criar um formulário para que ele faça a sua declaração de que reside em Palmas há mais de um ano e que não tem nenhum outro benefício. Lembrando que a nossa equipe terá a liberdade de fazer os cruzamentos e de acessar, inclusive, os benefícios que estão a nível de INSS, os previdenciários e assistenciais, como o auxílio emergencial do governo federal. Falando agora sobre a distribuição das cestas básicas, né? Como é que está essa programação? Como que tem funcionado já para essa semana, para aquelas famílias que realmente precisam, secretária? A partir de sexta-feira passada, nós demos início à entrega das cestas básicas aos usuários do CRAS, onde nós estamos ligando para aquelas pessoas que nos solicitaram esse benefício e, através de agendamento, elas podem estar chegando aos nossos equipamentos, 7 CRAS na capital, para que possam estar retirando a sua cesta básica, com a sua documentação pessoal, o NIS, para que ele possa assinar os documentos comprobatórios. Essa família, né, quem tem direito de fato e que situação pode, de repente, não ter acesso a essa cesta básica? Todo o nosso público de cadastro único, ele poderá acessar a bolsa, a cesta básica. Mas lembrando que a nossa equipe, a equipe técnica de referência, faz uma análise daquele público para que veja realmente até que ponto ela precisa. O nosso usuário ele tem direito a uma cesta por mês, podendo ser que a nossa equipe técnica faça uma análise e veja da necessidade de mais alguma naquele período de 30 dias. Sobre o link da inscrição, qual que é o link que a pessoa já pode fazer? É o cartão da família.palmas.to.gov.br. Ele ainda não está usual, né? Ele está já disponibilizado, mas se o nosso usuário acessar, ele vai verificar que ainda não tem condições de fazer o seu cadastramento, mas seguindo determinação da prefeita Cíntia, até o final dessa semana estaremos com ele já ativo. No site da prefeitura também vão instalar todas as informações? Todas as nossas redes sociais estarão aptas a darem essas informações para que os nossos usuários tenham tranquilidade nesse acesso. Ok. Muito obrigado, secretária. Eu que agradeço. Pela presença, pelas informações. Boa tarde para a senhora também. Voltamos com você, Rogério.
Obrigado, Lucas. Informações muito importantes para as pessoas que estão passando por dificuldades nesse momento, então você fique atento, tá? Pois é, mas enquanto tem gente precisando receber cesta básica, auxílio para sobreviver, por outro lado, tem gente desrespeitando as medidas de segurança e fazendo festa clandestina. Em Araguaína, a fiscalização interrompeu uma dessas festas. Fabiola Sela está aqui com a gente ao vivo para contar o que aconteceu. Oi, Fabiola, muito boa tarde. Boa tarde, Roger. É isso mesmo, um caso aí absurdo, né? Pelo que a gente tem enfrentado com essa pandemia. A fiscalização integrada de Araguaína chegou até essa festa por meio de denúncia de aglomeração e encerrou esse evento clandestino, que segundo a prefeitura tinham quase 100 pessoas participando desse evento na faixa etária entre 16 e 20 anos de idade. A fiscalização ainda informou que o jovem que se apresentou como responsável aí pelo evento tinha apenas 17 anos de idade e era filho dessa propriedade particular. Essa festa aconteceu numa região de chácaras aqui de Araguaína. Participaram da fiscalização Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Agência Municipal de Trânsito e Transporte e ainda Departamento Municipal de Posturas e Edificações. Araguaína é a segunda cidade mais afetada pela pandemia e vale lembrar esses números, né? 25.739 casos, 341 mortes e entre 12 e 18 de abril foram registrados 835 casos de Covid aqui na cidade. Ainda em nota, a Prefeitura diz que realizou centenas de intervenções em festas e estabelecimentos comerciais desde o início da pandemia. E tem aí visto muitas pessoas descumprindo os decretos. Todos os relatórios estão à disposição da Polícia Civil e do Ministério Público para a aplicação legal. E deixou telefones também, caso as pessoas denunciem essa situação. Tanto pelo 190 da Polícia Militar ou pelo telefone 3411-5640 ou 999-495394. Roger? Obrigado pelas informações, Fabiola. Infelizmente, essa não é uma situação isolada não, que a gente viu em Araguaína. Você vai ver agora uma denúncia que chegou pelo QVT, mostrando uma festa na praça pública do setor aeroporto em Cristalândia, na região central do estado. Segundo o morador, que não quis se identificar, essa aglomeração aconteceu no fim de semana. Não é a primeira vez que isso acontece durante a pandemia, infelizmente. Ainda segundo ele, as pessoas se reúnem no local após o fechamento dos bares e ele, claro, reclama que além da falta de distanciamento social, toda essa gente aí está incomodando com o som alto. A Prefeitura de Cristalândia disse para a gente que faz fiscalizações com equipes da Vigilância Sanitária, contando também com o apoio da Polícia Militar. Diz que realizou ainda ações no sábado, lembrando que a cidade conta apenas com uma viatura e, por isso, enfrenta dificuldades para controlar essas aglomerações, especialmente nos fins de semana. Por esse motivo, a Prefeitura de Cristalândia disse que vai publicar hoje um decreto proibindo a abertura de bares às sextas, aos sábados e também aos domingos, e assim como a venda de bebidas alcoólicas nesses dias. E ainda essa publicação vai aplicar multas e também sanções para os comércios que descumprirem essa proibição. Daqui a pouquinho a gente está de volta, a gente vai saber como que está o andamento da vacinação contra a Covid-19 aqui no Tocantins. Hoje a gente fala especificamente sobre a situação em Goianorte. A gente também te mostra como é que está a vacinação para os idosos de 66 e 67 anos em Gurupi. E ainda, gravidez na pandemia. O Ministério da Saúde orientou que, se puderem, as mulheres adiem essa gestação. A Aurora Fernandes vai estar com a gente porque esse é o tema do nosso Tira Dúvidas, né, Aurora? Isso mesmo, Roger. Hoje a gente vai ajudar um pouco essas mulheres a saberem mais sobre esse assunto, até porque a gente sabe bem, as grávidas fazem parte do grupo de risco para a Covid-19. Então, tem dúvida sobre o assunto, quer contar uma história, quer falar sobre isso, daqui a pouquinho a gente volta para tirar as dúvidas com a ginecologista obstetra Franciele Batista. Então, não deixe de participar, o QVT pelo WhatsApp, eu estou aqui daqui a pouquinho só tirar as dúvidas. Estamos de volta com mais Jornal Anhanguera, primeira edição, meio-dia, 18 minutos, para falar dessa volta à normalidade, né? Pelo menos no comércio. Desde o dia 6 de março, a gente estava aí com medidas mais restritivas, mas hoje o comércio aqui da capital já pôde reabrir as portas de forma gradual, claro, com horários específicos para o atendimento presencial. Mas olha, a limitação da quantidade de pessoas dentro de um estabelecimento ainda precisa ser respeitada.
Entre idas e vindas, já são quase 40 decretos. Nesse período, praticamente 90 dias de fechamento parcial e total. Mas, aos poucos, o comércio considerado não essencial é liberado para abrir as portas ao cliente. Nesta segunda-feira, a movimentação ainda era tímida na Avenida Tocantins, principal ponto comercial da região sul de Palmas. O seu Antônio é dono de uma panificadora e lanchonete. Desde o início da pandemia, vem amargando uma queda de pelo menos 70% no faturamento e teve que demitir 5 funcionários. Hoje o negócio é praticamente familiar. O segmento dele está autorizado a funcionar todos os dias da semana, mas o consumo de alimentos e bebidas só é permitido das 6 às 10 horas da manhã. A panificadora, normalmente o cliente não vem comprar para levar. Ele vem para fazer aquele lanchinho rápido e ele não tem o hábito de comprar e levar para casa. São poucos que fazem isso. O novo decreto da Prefeitura de Palmas, em vigor a partir de hoje, flexibilizou o atendimento para lojistas que trabalham com roupas e calçados. Eles vão poder receber o cliente das 10 da manhã às 8 horas da noite. Os shoppings da capital também estão autorizados a funcionar do meio-dia às 10 horas da noite. As academias já estavam abertas, tiveram o horário ampliado das 5 da manhã até a meia-noite. Mas as medidas de prevenção à Covid-19 devem continuar. Todos os comerciantes que foram autorizados a funcionar devem trabalhar com apenas 30% da capacidade permitida. A maioria só vai poder abrir as portas de segunda a sexta-feira. Aqueles que estão autorizados a funcionar aos sábados só podem abrir para retiradas no balcão ou para entrega a domicílio. Nas ruas, a reabertura gradual do comércio ainda divide opiniões. Porque fechado é que estava difícil. Acho que é bom ir voltando. Eu não me sinto segura, né? Infelizmente, assim, a gente perdeu muitas pessoas próximas para o Covid. Eu, particularmente, não concordo com a abertura dos comércios, mesmo tendo todas as medidas preventivas, mas ainda eu tenho medo, eu ainda tenho receio. Então, assim, eu não me sinto segura. A dona Ivonete também não se sente segura. Reconhece a necessidade do comércio de funcionar e sabe que as pessoas precisam trabalhar. Mas segurança mesmo só com a vacinação de todos. Quem tem uma renda de vida ainda tem. E quem não tem, igual muitos têm que estar passando fome, tinha que vacinar todo mundo. E é de vacinação que a gente vai falar agora, viu? Porque a gente realmente precisa vacinar o mais rápido possível, maior quantidade de pessoas. Inclusive, hoje, idosos com 66 e 67 anos puderam receber a vacina contra a Covid-19 lá em Gurupi. Essas doses são aplicadas lá na cidade hoje, são da AstraZeneca. A gente vai ver como que está esse processo por lá. Idosos de 66 anos têm 2 pontos de vacinação a partir de hoje, na Policlínica e na UBS do setor Sol Nascente. Na Policlínica foram distribuídas 200 senhas. Houve muita movimentação durante a manhã. As senhas acabaram rápido. Dona Maria Frascari estava feliz porque finalmente chegou a vez dela. Porque faz tempo que eu estou esperando, né? A minha hora. Até meu neto falava, já é sua vez. Eu falava, não é minha vez. Até agora chegou, graças a Deus. A ansiedade que hoje também acabou para Dona Maria Abadia. Agora aguardando a próxima dose. A Secretaria Municipal de Saúde também continuou a vacinação de idosos com 67 anos. Os pontos de imunização são os mesmos. Ao todo, são 470 doses para as 2 faixas etárias. No Sol Nascente, fila de carros, mas a vacinação foi tranquila. Seu Milton, de 66 anos, lembrou que a espera para chegar na faixa etária dele foi grande, mas finalmente aconteceu. É um alívio, né? Porque a coisa está feia, né? Eu acho que deveria ter vacinado mais gente. A vacina disponibilizada hoje para essas 2 faixas etárias em Gurupi é a AstraZeneca. A segunda dose só pode ser ministrada em 3 meses. Dona Maria sabe que a prevenção tem que ser constante, mesmo quando receber a segunda dose daqui a 90 dias. Todo dia usar máscara e lavar as mãos. Eu tô vendo que a senhora está com 2 máscaras. 2 máscaras de proteção, proteger bem, né?
Aí, dona Maria, dando exemplo, é isso mesmo, continua se protegendo até tomar a segunda dose para criar essa imunidade, que é isso que a gente precisa, né? Olha, o Ministério da Saúde pediu que, se possível, as mulheres evitem engravidar nesse momento de pandemia, pelo menos até que a pandemia melhore. Quem já está em gestação, claro, está enfrentando esse momento delicado com todas as incertezas que essa crise de saúde provoca, né? E é sobre isso que nós vamos conversar agora. A Aurora Fernandes está ao vivo com uma médica ginecologista e, você pode participar com a gente, tá? Que a QVT e o WhatsApp estão disponíveis para esse nosso bate-papo. Não é isso, Aurora? Isso mesmo, Roger. Quer tirar dúvida? Entre em contato com a gente. Quem vai participar com a gente hoje desse bate-papo é a Franciele Batista, que é ginecologista, obstetra, médica. Boa tarde, doutora Franciele. Boa tarde. Primeiro começa explicando por que dessa orientação do Ministério da Saúde de que, se possível, não engravide agora. É importante que a gente saiba que o nível de alteração imunológica que a gravidez traz para uma mulher é alto. Para que ela tolere o material genético do parceiro ali junto com o concepto, várias áreas do seu sistema imunológico são bloqueadas. Sendo assim, ela fica mais vulnerável a diversas doenças e agora, na ocasião, mais vulnerável ao Covid. Trata-se então de um grupo, sim, desde o princípio surgiu uma dúvida, mas depois se considerou realmente como um grupo de mais risco e agora essa paciente ela realmente tem a possibilidade, um risco maior até de morte. Hoje o que a gente tem de faixa, porcentagem de mortalidade no nosso país em relação às gestantes contaminadas pelo Covid é muito alto se comparado ao resto do mundo, em torno de 10 a 15%, depende muito da localidade. E essas pacientes que não estão na idade limite para engravidar, que não fizeram uma cirurgia e têm recomendação imediata para a gravidez, elas devem realmente, é mais seguro para elas que aguardem um pouco mais. Eu vou pedir até para você explicar melhor essa parte do o que entra nesse se possível? Porque é para esperar se possível. Quem que entra nesse se possível, doutora? Então, é possível que a gente consiga, para as mulheres que estão ainda abaixo dos 34 anos de idade, adiar. Para as mulheres que não passaram, por exemplo, por um procedimento cirúrgico por endometriose, que tem muita relação com a infertilidade, e elas então vão ter que ter ali um tempo limite pós-procedimento cirúrgico para engravidar. Então, basicamente, a paciente também que tem alguma idade relacionada ao segundo filho, imaginou ali uma conta aproximada de distância de 2 anos entre um filho e outro, e ela não vai vencer essa barreira dos 35 anos, que seria um limite de idade seguro para uma gestação. Recebi uma pergunta que a pessoa não se identificou, mas ela quer saber quanto tempo depois de ter Covid a mulher tem que esperar para engravidar. Ela disse que já vinha se programando há algum tempo para engravidar, teve Covid. Agora ela quer saber, para esse processo, tem que esperar um tempo, como que funciona? Ela entra nessa outra regra, Se ela não está no limite dos 35 anos de idade, é melhor que ela aguarde um pouco mais. Hoje nós não temos condição ainda de mencionar se a mulher que teve bebê Covid durante a gestação, se esse bebê irá apresentar alguma modificação. Parece, até agora, o presente momento, que não, mas nós precisamos ainda de um tempo maior de estudo em relação a essas crianças, a primeira infância delas, para saber realmente se isso vai ter ou não alguma repercussão. Essa pergunta não é bem sobre o tema, mas eu acho que é legal a gente fazer, porque pode ser a dúvida de outras pessoas. A pessoa também não se identificou, mas disse que teve Covid, ela ganhou o neném há pouco tempo e está amamentando. Ela quer saber se pode continuar amamentando ou se o leite dela pode fazer mal para o bebê. Não, o leite da mãe só tem obrigação de suspensão de amamentação no caso das pacientes HIV positivo. Isso não mudou. Então, a única mãe que realmente não pode amamentar seu bebê é a paciente que tem o HIV positivo. E qual que é a orientação, aí já é uma dúvida minha nesse caso, qual que é a orientação para essa paciente que está com Covid, diagnosticada com Covid e está amamentando? Tem algum cuidado especial na hora de amamentar ou algum cuidado diferente com o próprio bebê ou não, doutora? Com certeza, ela deve se manter num ambiente separado do bebê, uma distância de pelo menos 1 metro. Ela deve higienizar bem as mãos e estar de máscara, de preferência uma máscara realmente mais potente, que ela faça uma troca de máscaras adequadas, de intervalos de horas ali, para aquela máscara não ficar muito úmida, e aí ela pode amamentar a criança ali aos seios sem maiores problemas. Tá certo. Obrigada por enquanto. A doutora Franciele continua aqui com a gente. Na volta, Roger, a gente vai responder uma pergunta que chegou lá de Gurupi. A pessoa acabou de descobrir que está grávida e agora está preocupada, porque o pré-natal é na unidade de saúde cheia de gente. E aí, como é que faz? A resposta daqui a pouco.
E olha, a cegonha, ela tá solta aqui no Jornal Agora, primeira edição, viu, Aurora? A nossa equipe, ela tá cheia de grávidas. Tem nossa editora de texto, Marília, que tá gravidinha, nossa produtora Patrícia, ó, informações para elas e para você também, viu? Esse bate-papo vai continuar daqui a pouquinho, a gente continua falando sobre gravidez durante essa pandemia e ainda a gente fala sobre o edital da Lei Aldir Blanc para artistas aqui do Tocantins. Eles estão reclamando de burocracia, a gente vai entender esses pontos de questionamento. Fica por aí, a gente volta já já. Olha a gente aqui já de volta com mais Jornal Anhanguera, primeira edição para você. Com a pandemia ainda presente nas nossas vidas, o trabalho dos artistas e dos produtores culturais segue bastante alterado, né? Com isso, os aprovados pela Lei Aldir Blanc tiveram que negociar alguns pontos do edital e também a prorrogação do prazo. Olha só. O Kaká foi um dos artistas contemplados com a Lei Aldir Blanc. Ele teve 2 projetos aprovados, um pelo município de Palmas, sobre o Drácula. Esse já está em exibição pelas redes sociais. O município de Palmas ele tem já uma história, né, e um vasto conhecimento na área de editais. Então, quando chegou a Aldir Blanc, eles não tiveram dificuldade para organizar editais com tranquilidade. Então, a gente também participou e eles fizeram uma política de distribuição mais simplificada. Já o espetáculo de teatro virtual Antiquários, aprovado pelo Estado, tem dado dor de cabeça. Ele diz que o problema é que o processo de prestação de contas foi muito burocrático. A gente estava com bastante dificuldade, principalmente porque não é usual alguns tipos de comprovante e solicitação que o governo estava pedindo, quando se trata de prêmio, principalmente num momento como esse, de pandemia, que precisa simplificar, né? Então, isso demandou uma negociação, porque tanto para nós, da capital, já acostumados com projetos culturais, que já participamos de vários editais e projetos grandes, inclusive nacionais, a gente estava tendo certa dificuldade. Imagine os outros artistas um pouco mais humildes que ainda não têm tanto costume com essa burocracia. O Fábio também teve 2 projetos aprovados e diz que é contra as novas regras que foram criadas. Ao meu ver, criar novas regras agora, com os projetos já em andamento, né, muitos pagamentos já realizados, estabelecer novas regras, querer endurecer, cobrar, exigir que o artista praticamente vire sua conta bancária pelo avesso para provar que está utilizando esse dinheiro na realização desse projeto, além de criar em nós a sensação de que existe uma desconfiança, né, para com os artistas, eu creio que seja uma coisa desconectada do momento pandêmico até. Então é um equívoco estabelecer novas regras neste momento, uma vez que se não existe fomento a objeto cultural, não existe fomento a produto cultural. O fomento é ao artista, porque não se dissocia a vida do artista do seu trabalho. Como já diz o poeta Gonzaguinha, a sua vida é o seu trabalho. Por causa das dificuldades, a classe pediu ajuda ao Ministério Público Federal e passou a negociar com o governo do estado. Eles reivindicaram 3 alterações. Com relação ao projeto ser o instrumento principal da prestação de contas, não haver a necessidade de exigência de conciliação bancária, uma vez que os editais não tinha a exigência de abertura de uma conta específica, né? Então os recursos foram depositados nas contas pessoais dos proponentes contemplados, e a necessidade de 3 cotações, que isso causava inúmeros problemas, principalmente para as comunidades tradicionais e populares do estado, que estão mais distantes, que não têm as mesmas facilidades que um produtor cultural aqui em Palmas teria. Depois de 2 reuniões com a presença do MPF, as reivindicações dos artistas foram atendidas. As mudanças devem ser publicadas no próximo Diário Oficial. O presidente Jair Mariano determinou que fossem realizadas novas oficinas de orientação para esse pessoal, que serão circuladas as datas veiculadas posteriormente, assim que concluídos os trabalhos, para que a gente tenha um alinhamento maior com esses artistas, para que todas as dúvidas sejam sanadas, de modo que realmente eles consigam executar os projetos deles com êxito, do mesmo modo que eles consigam realizar as devidas prestações de contas conforme a legislação. Foram aprovados pelo governo do estado 382 projetos da Lei Aldir Blanc e 124 do município de Palmas. Ambos os prazos das prestações de contas foram prorrogados.
de Palmas termina em outubro e do estado em novembro. A prorrogação é para que os artistas consigam executar os projetos e fazer a prestação de contas dentro do prazo. Porque os produtos culturais, em sua grande maioria, embora hoje já tenha esse formato modificado através das lives, das gravações, mas muito dos projetos, a sua execução depende necessariamente de aglomeração de pessoas, tanto de público quanto de pessoas para realizar o projeto, né? Técnicos, profissionais envolvidos. Então, considerando essa necessidade da não aglomeração nesse momento, nós fizemos essa solicitação de aditivo de prazo para todos os 124 projetos aprovados no município de Palmas. Para quem está com dificuldades, o município e o estado disponibilizaram equipes para ajudar os artistas nesse processo. Às vezes acontece alguma dúvida pontual e essa dúvida é tirada aqui pela equipe ou pelo próprio fiscal de contrato, né, que cada um dos projetos tem, né, que são os servidores que foram capacitados especificamente para fazer essa orientação. Eles têm entrado em contato com os técnicos da DETUC, onde eles estão sendo atendidos pelo canal oficial de e-mail e também pelo número específico do WhatsApp. Aqui no Tocantins, 5 mulheres gestantes morreram por causa da pandemia, por conta da Covid-19. O Ministério da Saúde chegou a recomendar que os planos de gravidez eles sejam adiados nesse momento, se essas mulheres puderem. Hoje a Aurora Fernandes está conversando com uma médica especialista no assunto e é claro que você pode participar com a gente. O QVT e o WhatsApp estão disponíveis para você mandar sua pergunta. Eu lembro que você tinha uma questão de Gurupi, se não me engano. Exato, Roger. Já vou passar aqui para a doutora Franciele. A pessoa é de Gurupi, diz que descobriu agora que está grávida e está com medo de fazer pré-natal por causa da movimentação nas unidades de saúde. E aí, qual que é o conselho para ela? Então, é importante nós lembrarmos a todas as pessoas do pré-natal, inclusive, que é imprescindível que elas mantenham a visita e por isso os consultórios médicos estão abertos, para desafogar ao máximo possível os serviços de emergência, os pronto-socorros, as UPAs. Então ela deve se dirigir sim a uma unidade de saúde para iniciar o quanto antes o seu pré-natal e lembrando que há necessidade de algumas medicações, por exemplo, o metilfolato, também conhecido como ácido fólico, que a paciente deve ingerir nesses primeiros 3 meses de gestação para evitar malformações da parte neurológica do bebê. Até porque muitas cidades têm separado o atendimento de pessoas com Covid das unidades de saúde onde não tem atendimento para Covid, né, doutora? Então é importante ela ver no município dela, no caso Gurupi, onde que é a unidade que não está tendo atendimento Covid, porque é a mais segura ainda, né? Exatamente, a segurança é feita aí nessa gestão para tentar evitar ao máximo a junção dos pacientes, né, pacientes que não têm risco com os que têm já um maior risco ou algum sintoma. A próxima pergunta, a pessoa diz que teve Covid em dezembro e até hoje ela não menstruou mais. O que pode ser, doutora? Pode estar relacionado com a doença? Até pode, para o Covid, né, várias coisas podem. Não é raro nós vermos surgimento de alterações de glicose em pacientes que não tinham, alteração de memória. Então é importante que, e há possibilidade sim de ter alterações hormonais relacionadas à parte ginecológica, que ela busque um ginecologista para que ele possa sim fazer uma investigação melhor que ela. E lembrar que quando temos uma mulher com ausência de menstruação, se ela estiver ainda na faixa etária abaixo dos 50 anos, tem que ser necessário descartar a gestação. A Vânia, aqui de Palmas, quer saber se é verdade que agora as pessoas grávidas também vão poder se vacinar contra a Covid-19, doutora. Isso é, sim, verdade. Uma norma técnica do Ministério de mais ou menos 1 mês, que já direcionou e liberou essa possibilidade de vacinação, inicialmente para as profissionais de saúde que estão gestantes, mas já vem se desenvolvendo aí no plano de imunizações, no Plano Nacional de Imunizações, uma data para início de vacinação específico para as grávidas. É importante a gente lembrar a todas as gestantes que a vacina H1N1 já está nas unidades de saúde, você poder se vacinar o quanto antes, para quando a vacina do Covid for liberada para todas as gestantes, você já estar apta. Então, só para reforçar, para a gente entender melhor, doutora, essa vacina para COVID, da Covid para gestantes vai ser disponibilizada da mesma forma que a gente está vendo a vacinação aí dos idosos, por exemplo, dentro de um tempo
o Ministério da Saúde vai chamar as gestantes para que elas façam a vacinação como a gente está vendo os idosos, é isso? Exatamente isso. Atualmente, isso já está liberado para gestante profissional da área da saúde. Então, vacinar agora contra a gripe, porque tem que respeitar um prazo entre uma vacina e outra, para quando chegar lá na frente, quando eles chamarem as gestantes para se vacinar, ela já tenha vacinado contra a gripe. Exatamente. Se você tem a intenção de estar bem protegida, vacine-se o quanto antes. Até porque um dos diagnósticos diferenciais principal para o Covid é H1N1. E por que é importante gestante vacinar contra a gripe, doutora? Essa é uma possibilidade de ataque do pulmão da gestante muito grande. Nós vivemos há alguns anos atrás uma epidemia de H1N1 e a gestante, por ser um público que tem maior líquido corporal, que vai ter uma modificação de volume circulante corporal, ela tem uma chance maior, caso ela tenha uma susceptibilidade, de desenvolver pneumonias. Então a proteção é muito importante. A grávida com pressão alta, ela tem direito de se afastar pelo INSS, por exemplo? Porque não tem como fazer trabalho remoto, nesse trabalho específico da pessoa aqui, e aí ela quer saber se tem como ter um laudo ali para dizer que ela precisa ser afastada do trabalho por conta da Covid? Se ela tiver Covid, sim. Tá? Agora, se ela for uma hipertensa sem relação com o Covid, porque o que nós vimos agora foi a norma técnica orientando isso, as gestantes a serem remanejadas para o home office. Né? Mas se ela é uma gestante que tem hipertensão, ela deve ser orientada a reduzir o contato com pessoas, a manter as medidas de proteção com uma máscara mais adequada, de maior proteção, a higiene das mãos, mas vai depender da gravidade, né, de alteração que ela tem, caso ela falou que a função dela não tem home office. Então, importante ela procurar um médico especialista para ver o caso dela. A próxima pergunta, a pessoa disse que não sabia dessas recomendações, acabou engravidando. E ela quer saber que cuidados que ela tem que ter agora para evitar pegar a Covid. Tem algum cuidado específico para a grávida? Para a gestação é manter um isolamento bem caprichado. Tá? Então, a gestante ela tem que se conscientizar que não pode estar visitando, não pode estar se reunindo no final de semana, fazendo churrasco com a família. Nós sabemos que muitas das contaminações que ocorreram agora, recentemente, trazendo essa segunda onda, tem a ver com contatos familiares. Tá? Então, por mais triste que isso seja, ela tem que se manter em isolamento. A máscara, uma máscara mais potente, se for uma máscara cirúrgica daquela mais fininha, com trocas diárias, ela tem que ser bem cautelosa. A próxima pergunta, a pessoa disse que está chegando perto, já está com 8 meses, está chegando perto da hora do parto. E ela quer saber como que está funcionando, se já está podendo ter acompanhante por conta da Covid, ou se ainda está sendo sem acompanhante. Você sabe dizer, doutora? No serviço privado, nós conseguimos manter o acompanhante, porque o fluxo não é tão grande e a disponibilidade dos EPIs também é possível. Né? No serviço privado, ainda tem uma certa restrição para o acompanhante. No público? Desculpa, no público, isso. Ah, tá. Então ela tem que ver como que está na cidade dela, se ela for ganhar o neném no serviço público, como que está funcionando essa questão. Isso. Serviço privado, o acompanhante está liberado. Mas existem alguns hospitais que estão solicitando que o acompanhante faça o SWAB do antígeno, aquele teste rápido para Covid, para poder adentrar o hospital. A próxima pergunta também é sobre parto. A pessoa disse que estava se preparando para ter uma cesárea, só que agora, por conta do agravamento da pandemia, o médico orientou que ela dê preferência para o parto normal. E ela quer saber qual é a relação, por que por ter pandemia o médico não quer que ela faça cesárea. Especificamente, eu acho que o colega pode ter imaginado em relação ao tempo de internação. Porém, houve uma otimização, até por conta de um redimensionamento das maternidades aqui de Palmas, né? Para que nós possamos ter altas em intervalos mais curtos de tempo, manter a mulher o menor tempo possível no hospital junto com o bebê. Né? Então, a média de tempo de alta, se mãe e filho estiverem bem, é em torno de 24 horas, tanto para parto normal quanto para cesárea. Para finalizar rapidinho, doutora, sobre aquela questão da vacina para gestantes que a gente falou agora há pouco, a pessoa ficou com dúvida, ela quer saber se o profissional da saúde que está gestante já pode vacinar contra a Covid ou se ainda não tem as doses para esse público-alvo. Não, o profissional de saúde já pode, deve e poderia já ter feito essa dose. É só buscar junto com o seu obstetra uma recomendação por escrito e se dirigir ao posto de vacinação específico para a Covid. Tá certo. Muito obrigada pelas informações, doutora. Obrigada. Roger,
Valeu, Aurora. Obrigado também à nossa convidada. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Já no próximo bloco a gente vai ver os números atualizados da pandemia aqui no Tocantins. A gente também tem reportagem para falar sobre as comunidades indígenas. E a gente vai ver como foi o retorno presencial de alunos do ensino fundamental lá em Araguaína. Fica por aí, a gente volta já já. Nós estamos ao vivo, 12h45. De volta aqui com o seu Jornal Anhanguera, primeira edição. A gente vai direto para Araguaína para te mostrar como é que foi o retorno das aulas presenciais. Um misto de saudade entre os professores, os colegas, os alunos, né? Mas, também muita preocupação com a Covid-19, medidas mais rígidas de prevenção. Olha só. Hoje foi o retorno para alunos das 3 primeiras séries do ensino fundamental. Ao final da primeira quinzena de maio, nós concluamos também a retomada das aulas presenciais nas turmas de educação infantil, tanto de berçário, maternal 1 e 2 e as turmas de primeiro e segundo período. Na escola de tempo integral William Castelo Branco, tudo foi preparado para receber os 400 alunos, que foram divididos em 2 grupos. Uma semana uma turminha em casa, outra semana na escola. Hoje, no primeiro dia, pela manhã, só 50 alunos retornaram. O Luiz Gustavo foi um desses. E esconder as lágrimas foi difícil. Ele perdeu uma tia para a Covid-19 e voltar para a sala de aula tem mexido com ele. Você está emocionado? Por quê? Porque é a primeira semana que eu estou vindo aqui. Voltar para a sala de aula tem sido um momento marcante tanto para a equipe pedagógica quanto para os alunos. É que nesse momento não dá para abraçar nem ter contato físico. E esse tem sido o principal obstáculo no retorno. Para a pequena Laura, isso é mesmo muito ruim. O que está ruim para mim é não abraçar, não falar, não ter contato com as pessoas. E para ficar um pouco mais tranquila, ela até explica o que tem que fazer. Eu coloco a máscara, passo álcool, lavo minhas mãos. A Yasmin, de 10 anos, também poderia voltar para a escola, mas a mãe preferiu continuar com as aulas remotas e só foi buscar as atividades. Ela está grávida e ainda tem outra criança pequena em casa. Por conta da minha família, eu tenho mais um filho também, então a minha preocupação é grande. Eu queria ir, só que a preocupação de passar coronavírus é a minha mãe. E como lidar com isso daqui para frente? Lição essa que Lélia não tinha ideia de como seria na prática, mas o jeito é respirar fundo e ser forte para acolher as crianças, seja de forma presencial ou em casa. É o momento que estamos vivendo e a gente tem que ter o nosso emocional preparado para trabalhar com essas crianças. Pois é, a gente vai ver agora os números mais atuais da Covid-19 aqui no Tocantins. Os dados estão no telão para a gente analisar. Deixa eu mostrar para você aí de casa. Olha só, temos então 153.251 casos confirmados, isso ao longo de toda essa pandemia, né? Temos aí 2.382 óbitos, pessoas que morreram por causa da Covid-19. Esse boletim traz aí 8 novas mortes. O número de casos ativos hoje aqui no estado é de 17.866. 456 pessoas estão internadas tratando da Covid-19, 301 estão em leitos públicos e 155 pacientes em leitos privados da rede particular. Temos então aqui um número que chama atenção. Na rede pública, por exemplo, a gente tem mais pessoas internadas em leitos de UTI. São 156 pessoas contra 145 pacientes em leitos clínicos. Na rede particular, esse número está um pouquinho mais equilibrado. 82 pessoas em leitos clínicos e 73 pessoas em leitos de UTI. O número de recuperados, que é um número positivo aqui desse boletim, é de 133.003 pessoas. 463.228 casos notificados aqui no Tocantins. Deixa eu te mostrar como é que está a distribuição desses novos casos. Foram 306 novos casos nesse boletim epidemiológico. Temos então Araguaína em primeiro lugar com 96 casos. Na sequência tem 2 Irmãos do Tocantins com 47, Gurupi com 39, Palmas com 35, Porto Nacional com 14, Colinas do Tocantins com 13, Miranorte 10 casos registrados, Monte do Carmo 7, Sítio Novo com 6 casos, depois temos Formoso, Natividade e Vanderlândia com 5 casos registrados cada um. A
A gente vai falar um pouquinho mais sobre vacina contra a Covid-19, a gente vai saber como que está esse processo de imunização aqui no nosso estado. Vamos ver os dados do vacinômetro. A gente tem aqui a atualização desses dados hoje, às 10 horas da manhã. Temos, então, 331.600 doses recebidas aqui no Tocantins, 289.724 já foram distribuídas para os 139 municípios. Temos, então, uma aplicação de 145.733 doses na primeira etapa, na dose 1, e 48.310 na dose 2. Então, temos vacinas aplicadas, 194.043 aqui no Tocantins. Hoje a gente vai detalhar para você a situação de Goianorte, que é a cidade que está em destaque hoje no nosso raio-x. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está a situação? Olha só, Goianorte recebeu 943 doses, deixa eu aproximar para você ver um pouquinho melhor. 943 doses, aplicou 510 na dose 1, 133 na dose 2, então temos uma aplicação aí de 643 vacinas, percentual de aplicação aí de 68,18%. Inclusive, a gente ia conversar ao vivo com o secretário de Saúde da cidade, José Elenilson. A gente teve um problema na conexão, a gente ia conversar com ele pela internet, por isso a gente vai ficar devendo essa entrevista para a gente falar um pouquinho mais sobre esse processo de vacinação por lá. Mas a gente continua trazendo esses dados para você, os dados da Covid-19 aqui no Tocantins. Agora a gente vai saber como é que está a situação dos leitos aqui no nosso estado. Deixa eu abrir aqui, pronto. Temos aqui a situação dos leitos de UTI, deixa eu dar uma atualizadinha para você. Só que a gente tem uma situação aqui, pessoal, olha só, você está vendo aqui os dados, né? Hospital Regional de Araguaína, o HGP. Só que esses dados foram atualizados no dia 14 de abril. Já está muito velho, né, esses dados. A gente questionou, inclusive, o governo do estado para saber o que está acontecendo, né, para saber por que essa atualização ainda não foi realizada. O governo respondeu, disse que a empresa que é responsável por fazer a atualização desse software está passando por problemas técnicos e que assim que resolver os dados aqui do Integra, né, que mostra essa taxa de ocupação, eles vão ser atualizados. E aí a gente vai poder trazer essa informação mais real para você. A mesma situação está ainda com a fila de espera, né? A gente tem aqui essa fila zerada, mas a última atualização foi no dia 14. Então, a gente não tem essa informação correta para você se a gente tem hoje nenhum paciente esperando por leito de UTI ou nenhum paciente aguardando por leito clínico. Assim que essa atualização tiver, a gente vai trazer essas informações para você, provavelmente no Jornal Anhanguera, a segunda edição. A gente vai saber agora quais são os destaques do jornal hoje. Olá, vamos aos destaques do JH. Chegou hoje da China, depois de 11 dias, a matéria-prima para a produção de mais 5 milhões de doses da Coronavac. A gente mostra as fases da produção da vacina que terá um atraso na entrega. A gente fala da distribuição dos medicamentos dos chamados kit intubação, que foram doados por empresas ao Ministério da Saúde. Em alguns estados, a entrega foi reprogramada para hoje e para amanhã. A expectativa para a data de instalação da CPI da pandemia no Senado. A Polícia do Rio diz que já tem provas suficientes para concluir o inquérito da morte de Henri Borel, mas ainda não decidiu se vai ouvir novamente a mãe do menino, a Monique Medeiros. As atualizações sobre o estado de saúde do menino Caio, atingido por um tiro numa festa infantil. Os 80 anos do rei Roberto Carlos e o início das comemorações dos 50 anos do Jornal Hoje. Tem reportagens especiais para celebrar esse cinquentão repleto de notícia em cima da hora. É a 1h25, horário de Brasília, e eu te espero. 5 décadas de JH, parabéns, né? Olha, o direito à proteção aos territórios é a principal bandeira da luta das comunidades indígenas aqui do Tocantins nesse 19 de abril. Além de ter que garantir o direito a um espaço que já era deles neste ano, ainda tem a pandemia, que já matou 10 indígenas e contaminou outros 1.200. Cada perda na aldeia é uma parte da cultura que não pode ser recuperada. A Elza, da etnia Xerente, lamenta tantas mortes de indígenas pelo país por causa do novo coronavírus. Para nós é muito difícil, que nós perdemos muitos anciãos, nós perdemos muitos jovens. Para mim é uma dor muito grande que está acontecendo, que eu preocupo muito, que a gente perder a vida não é fácil. Leva um pedaço da gente para dentro do terno, é. Até o dia 15 de abril, 1.198 indígenas se infectaram pelo novo coronavírus no Tocantins e 10 morreram. Entre eles, várias lideranças do povo Carajá na Ilha do Bananal, uma das etnias mais afetadas com a doença. Durante a pandemia,
Todos os problemas que os indígenas sempre enfrentaram ao longo dos anos ficaram bem mais evidentes, principalmente os que são relacionados à desassistência na área da saúde pública. Representando o povo apinagé, no norte do Tocantins, Antônio Veríssimo critica a falta de políticas públicas voltadas aos povos indígenas. O nosso maior desejo é que pare de morrer pessoas e que o governo pare de ameaçar e intimidar os indígenas no Brasil. Essa semana, um grupo de indígenas do Tocantins vai até Brasília participar de uma audiência no Supremo Tribunal Federal. O Conselho Indigenista Missionário tem atuado na busca de apoio. O dia 19 de abril é um dia de luta e de resistência, porque há mais de 500 anos os povos vêm sofrendo ameaças, sofrendo invasões nos seus territórios. Então, neste contexto que nós estamos vivendo, a luta dos povos indígenas é para se manter nos seus territórios, para manter as demarcações e também, principalmente, se manter em alerta para a defesa dos seus territórios, porque estão sendo invadidos por madeireiros, por garimpeiros, por invasores, pescadores ilegais. O Ministério Público Federal tem ações propostas na Justiça para que os indígenas tenham direitos básicos atendidos. O Ministério Público Federal continua atuando no sentido de buscar valer seus direitos, especialmente a saúde nesse momento delicado de pandemia e também na preservação de sua sustentabilidade, uma vez que com a impossibilidade da movimentação, da ida de pessoas nas terras indígenas, tudo isso diminuiu o seu acesso à alimentação. Então isso também está sendo objeto de um acompanhamento do Ministério Público Federal no sentido de garantir a sua subsistência. O Davi, do povo Graô Canela, afirma que o reconhecimento dos territórios é um dos principais desafios. Hoje, para nós, povos indígenas, o que mais nós queremos é a demarcação, porque nós, povos indígenas, precisamos dos nossos territórios, né? Assim como rege na Constituição, que é dever do governo brasileiro demarcar as terras indígenas e também cuidar. Ele tem que cuidar das terras indígenas e não fazer que o garimpeiro vá lá e tira o minério dos territórios indígenas, acabando com o nosso meio ambiente, com as nossas matas, com as nossas casas, com os nossos rios. Nós ainda não temos uma resposta do governo federal sobre essas situações relatadas na reportagem. Agora, antes de ir, um recado muito importante para você. A pandemia agravou a situação econômica do nosso país, né? Mas todos nós podemos tentar ajudar a diminuir um pouquinho o sofrimento de quem está passando por momentos tão difíceis. E a campanha Juntos por Palmas, olha, Juntos por Palmas a gente tem essa iniciativa que tem apoio da TV Anhanguera. Então, até o dia 30 de abril, você pode deixar alimentos ou itens de higiene pessoal lá no Palmas Shopping ou no Capim Dourado. Quem quiser também pode fazer as doações por Pix. O número é o que está aparecendo aí na sua tela, 63 99248 9326. Isso em nome do Serviço Social do Comércio aqui no Tocantins. Muito obrigado pela companhia, estava com saudade de almoçar junto com você. Vamos seguir junto, essa semana ainda tem muita notícia boa, a gente espera para trazer para você. Beijo, tchau, uma excelente segunda-feira, início de semana. Lá no G1 Tocantins tem mais notícias para você. Jornal Anhanguera, primeira edição. Oferecimento CDT Diagnósticos. Sua saúde nos menores detalhes. Agora com exames laboratoriais.